Panorama por Trends CE. Bom, primeiro, a gente tem, não é, esses conceitos, né, que transitam entre política cultural, cultura e arte, economia criativa, economia da cultura, indústria cultural, que são todos termos que buscam falar e definir com especificidades, obviamente, essa relação entre cultura, arte e economia. Né? Então, como que a produção artística e cultural aqui do estado do Ceará gera também produtos, né, gera ativos que são culturais, que são simbólicos, mas que também são econômicos. Né? Então, a gente tem no estado do Ceará uma trajetória, nos últimos 20 anos, eu posso assim dizer, ou até um pouco mais, de uma certa continuidade, né, nas políticas públicas de cultura, com momentos um pouco mais fortes e de maiores investimentos, momentos menos ali, mas sempre mantendo um pouco uma linha de construção dessas políticas e de fortalecimento dos investimentos, né, na área da cultura e da arte, destacando agora para o último período, onde a gente teve um investimento significativo na ampliação da rede de equipamentos públicos de cultura, que cumprem um papel muito importante para a dinamização dessa produção artística e cultural. O estado do Ceará tem, não é, historicamente, uma força muito grande na tradição, em manifestações da cultura popular tradicional. A gente lembra logo do reizado, lembra do maracatu, né, lembra das produções vinculadas aos povos indígenas, aos povos afro-indígenas, as manifestações de matrizes africanas. Né? Então, a gente traz muito esse simbólico, mas também é um estado que tem muito investimento e que tem crescido, eu acho que isso é um marco importante, né, para me conectar com a sua pergunta, na produção artística contemporânea. E aí a gente pode olhar isso, por exemplo, para o audiovisual, que nessa última década se consolidou de uma forma muito importante, cresceu de uma forma muito importante, né, rumo a uma consolidação. O cinema cearense tem se destacado tanto em festivais nacionais, como de Tiradentes, por exemplo, mas também em festivais internacionais. A gente pega o de Nova York, né, e outros festivais na França, que são muito importantes para o cinema. Na música, então, a gente tem destaques, né, de grupos, bandas cearenses que ganham relevância nacional e até mesmo internacional. E aí, se a gente for mais para esse campo do pop, do sertanejo, né, os nordestinos e os cearenses têm crescido muito, e um marco importante para toda a indústria cultural do mundo, eu posso assim dizer, as mídias digitais, que transformaram de uma forma muito profunda, não é, o mecanismo de distribuição, de produção cultural, e no Ceará não é diferente. Então, as redes sociais, né, o YouTube, as mídias de música, elas transformaram e possibilitaram ali que pessoas que talvez antes não tivessem essa possibilidade de se projetar num cenário mais nacional, assim o fizesse. Então, é também uma outra área, a música aqui no estado, que ganha muita relevância. A literatura, a gente tem a Socorro Racioli e outros escritores e escritoras cearenses também sendo premiados, né, em importantes prêmios nacionais e internacionais. Isso é importante, esse reconhecimento, ele dá um giro importante. Então, eu penso que o estado do Ceará, ele ainda não tem um reconhecimento dentro e fora, como você olha para a Bahia e para Pernambuco e você pensa em cultura e arte. Mas, ao longo dos últimos anos, né, e acho que isso é uma coisa importante, cada vez mais se tem compreendido que a cultura do estado do Ceará, seja a sua tradição, seja a arte contemporânea, ela tem um diferencial importante e ela se destaca, né, aonde quer que ela se apresente, em quaisquer das áreas que ela se apresente. E acho que marcos importantes são marcos aonde a política pública de cultura, e aí o começo dos anos 2000, não é? Agora, na última gestão do então governador Camilo, e com essa continuidade do governador Eumano, se apresentam com bons investimentos e com uma boa possibilidade de dar destaque, de promover a nossa cultura.
Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.